Existe um livro que as igrejas ocidentais proibiram, mas que a Bíblia etíope guardou por séculos. Um relato chocante que desvenda o que Adão e Eva viveram depois de serem expulsos do Éden. O que eles fizeram, sentiram e as provações que enfrentaram são revelações capazes de mudar tudo o que você aprendeu sobre a história da humanidade. Será que nossa Bíblia estaria incompleta? Prepare-se para conhecer detalhes viscerais. O chão que antes era macio, agora resistia implacavelmente. A luz do sol, que outrora nutria, passou a queimar e ferir suas peles. E o mais surpreendente, o próprio Satanás, disfarçado de anjo de luz, tentou manipular Adão e Eva, prometendo salvação através de um ato extremo. Ele tentou convencê-los a pular de um precipício, alegando que tal sacrifício os levaria de volta ao paraíso. E por que o primeiro filho nascido da humanidade, Caim, se tornou o primeiro assassino? A dor, a fome e o frio penetrante transformaram a vida pós-Éden em uma batalha diária por sobrevivência e redenção. Adão chegou a ficar 40 dias submerso em um rio gelado, jejuando e clamando por misericórdia. O que Deus realmente exigia deles? Hoje, você vai desvendar os segredos guardados às 7 chaves sobre a vida de Adão e Eva. Entenda como essa história se conecta com sua própria jornada e como o conhecimento milenar deste livro pode transformar sua fé, fortalecendo sua compreensão sobre o pecado, o perdão e a promessa de um Salvador. A verdade sempre esteve ali, esperando ser revelada para aqueles que têm olhos para ver. E se eu te dissesse que o relato bíblico de Adão e Eva apenas insinua os desafios que enfrentaram após o Éden? E se a verdadeira história de fé, luta e esperança por redenção fosse intencionalmente deixada de fora da Bíblia ocidental? O livro de Adão e Eva, preservado na Bíblia ortodoxa etíope, mas banido da maioria das tradições ocidentais, revela uma narrativa não contada de suas vidas depois do paraíso. Ele narra suas batalhas contra o desespero, encontros com o inimigo e um intenso arrependimento. Uma jornada de fé que se estende muito além do que sabemos de Gênesis. Bem-vindos ao Histórias Bíblicas Profundas, onde hoje abrimos as páginas deste livro perdido para descobrir a mais antiga história da humanidade de redenção e perseverança. Se você está pronto para ver a jornada de Adão e Eva como nunca antes, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, enquanto revelamos a história esquecida da primeira família da humanidade, uma história de resiliência, devoção e a promessa duradoura de redenção. A Verdade 1. O exílio e a dor da separação. O momento do exílio de Adão e Eva do Éden é uma das cenas mais assombrosas e comoventes da Bíblia. Imagine o profundo choque e a dor em seus corações quando deixaram o único lar que já haviam conhecido, um paraíso de perfeita comunhão com Deus. Gênesis 3, versículos 23 a 24 nos diz: Assim, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde havia sido tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins e uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. Os portões do Éden, antes abertos e convidativos, agora estavam selados atrás deles com uma finalidade inquebrável. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram o peso da separação da presença de Deus. Uma experiência que deve ter parecido uma espécie de morte espiritual. O mundo além do Éden, um lugar de vastidão indomável e solo estéril, estendia-se diante deles,
desconhecido, áspero e totalmente implacável. No livro de Adão e Eva, a reação deles a este exílio é descrita em detalhes vívidos. Eles caem ao chão, chorando, consumidos pelo arrependimento e pela tristeza. Clamam a Deus, sobrecarregados pela percepção do que perderam, a beleza do Éden, a proximidade de sua presença, a facilidade e a abundância que o Éden havia proporcionado. Por que nos lançaste para longe de tua presença, ó Senhor? O que faremos sem ti? Seus corações parecem clamar. O choro deles não é apenas por um paraíso físico perdido, mas por uma ligação com Deus que agora havia sido ferida. Seus espíritos estão esmagados enquanto enfrentam a dura verdade. A vida fora do Éden não seria nada como o paraíso que deixaram para trás. Este exílio marca um novo capítulo não apenas para eles, mas para toda a humanidade. Neste momento, vemos as primeiras consequências do pecado. Um relacionamento fraturado com Deus. Uma vida que agora seria marcada por luta, trabalho árduo e tristeza. A terra, que antes havia dado seus frutos livremente, agora a resistiria, enquanto eles experimentavam em primeira mão a maldição que havia caído sobre a terra. Gênesis 3, versículos 17 a 18, registra as palavras de Deus a Adão. Maldita é a terra por sua causa. Com trabalho árduo você comerá dela todos os dias de sua vida. Ela lhe produzirá espinhos e abrolhos, e você comerá as plantas do campo. A distância física do Éden representava uma realidade muito mais profunda, uma lacuna espiritual que levaria gerações para ser preenchida. Suas vidas diárias seriam agora um lembrete da separação de Deus, e cada espinho e abrolho ecoaria as consequências do pecado. No entanto, mesmo nesta tristeza, Adão e Eva se agarraram à esperança de que talvez um dia pudessem encontrar um caminho de volta a Deus. A verdade 2. A tentação persistente de Satanás fora do Éden. No livro de Adão e Eva, o papel de Satanás não termina com a tentação original no Éden. Na verdade, o texto mostra Satanás retornando repetidamente, tentando incessantemente corroer a fé de Adão e Eva e separá-los completamente de Deus. Fora do Éden, eles não estavam apenas em exílio físico. Haviam entrado em um campo de batalha espiritual onde suas almas estavam constantemente sob ataque. João 10, versículo 10, nos lembra da verdadeira intenção de Satanás. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Tendo perdido seu lugar no céu muito antes, Satanás via o exílio deles como uma vitória distorcida. Mas seu ódio pela humanidade ia mais fundo do que isso. O objetivo dele era ver a criação de Deus completamente arruinada, e ele buscava mergulhá-los ainda mais no desespero, ressentimento e separação de seu Criador. Um dos esquemas de Satanás, detalhado no livro de Adão e Eva, era aparecer diante deles disfarçado de um glorioso anjo de luz. Ele se aproximava deles, fingindo simpatia, dizendo que havia vindo para ajudá-los a retornar ao paraíso.
Essa era uma mentira profundamente sedutora para Adão e Eva, que, com o coração partido pela separação de Deus, ansiavam por um caminho de volta ao Éden. Mas as promessas de Satanás eram uma cruel decepção. Uma cena em 2 Coríntios 11, versículo 14, que adverte que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aparecendo como um ser de glória radiante. O inimigo sussurrava-lhes promessas de conforto, alívio do sofrimento e a esperança de retornar ao Éden. Ele lhes oferecia uma saída para a dor, brincando com sua vulnerabilidade e desejo. Em um caso particularmente perturbador, ele até os tenta a se jogarem de um penhasco, sugerindo que este ato de sacrifício agradaria a Deus e os devolveria ao paraíso. Ele tenta explorar o desespero deles, tentando torcer o desejo deles pela presença de Deus em autodestruição. Mas Adão e Eva, embora fisicamente cansados e espiritualmente feridos, sentem a falsidade em suas palavras. Eles resistem, clamando pela misericórdia e proteção de Deus em uma oração desesperada, rejeitando as mentiras de Satanás, mesmo na profundidade de sua tristeza. Ao longo desses encontros incessantes, o ódio de Satanás pela humanidade se torna claramente evidente. Ele busca não apenas enganá-los, mas cortar sua fé completamente, transformando sua tristeza em rebelião contra Deus. Esta representação de Satanás como um inimigo persistente e odioso ilustra a guerra espiritual implacável que a humanidade tem enfrentado desde o início. Efésios 6, versículo 12, capta esta luta. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sobrevivência de Adão e Eva, nesses momentos, dependia inteiramente de sua confiança em Deus. Cada vez que Satanás atacava, eles se agarravam à sua fé e buscavam a misericórdia de Deus, orando por força para resistir aos esquemas do inimigo. Sua resiliência se torna um testemunho do poder da fé e da proteção que advém de confiarmos em Deus. Uma cena em Salmos 91, versículos 2 a 3. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas a batalha deles não foi fácil. Cada encontro os deixava emocionalmente exaustos, seus espíritos cansados da constante tentação e engano. E, no entanto, mesmo em seus momentos mais fracos, eles escolheram clamar a Deus. A crueldade de Satanás serviu apenas para fortalecer sua dependência de Deus, tornando sua fé um escudo contra seus ataques.
Através dessas provações implacáveis, a jornada de Adão e Eva reflete a batalha incessante que todo crente enfrenta contra as forças das trevas. Sua resistência nos lembra que, embora o inimigo possa tentar enganar, a fidelidade de Deus é nossa força. Tiago 4, versículo 7, nos encoraja com esta poderosa promessa: sujeitem-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em seu exílio, Adão e Eva se tornaram símbolos de resiliência, permanecendo firmes em sua fé, apesar dos ataques incessantes de Satanás. Sua luta é um lembrete para todos nós de que, em momentos de fraqueza e tentação, a força para resistir não vem de dentro, mas de nossa confiança em Deus. Uma lição que fala poderosamente aos crentes ao longo dos séculos. A verdade 3. Uma vida de arrependimento e devoção profunda. No livro de Adão e Eva, um dos temas mais marcantes é a profundidade de seu arrependimento. Reconhecendo a gravidade de sua desobediência, Adão e Eva se comprometem a uma vida de devoção e penitência profundas e intermináveis, buscando restaurar seu relacionamento com Deus. Sua jornada no exílio não era simplesmente sobre sobrevivência. Era uma peregrinação espiritual, marcada pela tristeza, humildade e a busca diária pelo perdão de Deus. No livro, eles praticam atos de penitência que são poderosos e simbólicos. Jejuam, oram e suportam fisicamente as dificuldades como forma de expressar seu remorso. Em um relato comovente, Adão e Eva entram em rios separados, imergindo-se nas águas frias como um ato de arrependimento. Adão permanece no Rio Jordão por 40 dias, jejuando e clamando por misericórdia, enquanto Eva permanece no Rio Tigre por 37 dias, espelhando sua devoção. O sofrimento físico deles representa um profundo desejo interior de se reconectar com o Criador, com quem haviam andado tão intimamente no Éden. Sua penitência relembra o apelo de Davi em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Os corações de Adão e Eva estavam de fato quebrantados pela percepção de seu pecado. Através de seus atos de arrependimento, eles não estavam simplesmente buscando apaziguar a Deus, mas purificar seus próprios corações e se aproximar dele. Seu arrependimento não era apenas um ritual, era um modo de vida, um constante e sincero retorno a Deus. O livro de Adão e Eva ilustra a intensidade desse arrependimento, mostrando como, mesmo em meio às dificuldades, eles nunca vacilaram em seu compromisso com a oração e o jejum. A cada manhã, levantavam-se, inclinavam a cabeça ao chão e oravam a Deus, pedindo perdão e suplicando por sua misericórdia. Eles repetiam essa rotina dia após dia, abraçando uma vida marcada pela humildade e pela tristeza. Este ritmo diário de oração nos lembra Lamentações 3, versículos 22 a 23.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo no exílio, eles se apegavam à esperança de que a misericórdia de Deus era nova a cada dia, renovando seus corações em arrependimento. Através de sua devoção, Adão e Eva demonstram que o arrependimento não é apenas um momento, mas uma jornada. Eles nos ensinam que o verdadeiro arrependimento envolve mais do que meras palavras. Requer um coração transformado e um compromisso renovado com Deus. Tiago 4, versículo 8, oferece um poderoso chamado a todos os crentes. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem os seus corações, vocês que têm a mente dividida. Em seu exílio, a penitência de Adão e Eva os aproximou de Deus, purificando seus corações enquanto buscavam restaurar o que havia sido perdido. Mas sua jornada de arrependimento não foi fácil. O texto descreve como, mesmo enquanto buscavam a Deus sinceramente, eles lutavam com sentimentos de culpa e tristeza. Ansiavam pelos dias no Éden, quando haviam andado livremente na presença de Deus. Agora, cada passo era marcado por dor física e emocional. No entanto, em vez de deixar que o arrependimento os consumisse, eles canalizaram sua tristeza em devoção, permitindo que ela aprofundasse seu relacionamento com Deus. Em uma cena, Adão é registrado dizendo: Ó Senhor, olha para o meu quebrantamento e tem misericórdia de mim. Não me abandones em meu desespero. Esta linha, refletindo o espírito de Salmo 51, versículo 10, ecoa sua esperança de restauração. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Eles reconheciam que só Deus poderia curar o quebrantamento dentro deles e confiavam que sua misericórdia seria suficiente. Através desses atos de penitência, Adão e Eva nos ensinam sobre o poder de uma vida vivida em humildade e devoção. Eles nos mostram que o arrependimento não é sobre punição, mas sobre reconectar com Deus, abandonar o orgulho e abraçar um caminho de renovação espiritual. A deles foi uma jornada de busca pela presença de Deus, apesar de se sentirem distantes, de clamar por sua misericórdia, apesar de se sentirem indignos. Em Mateus 5, versículo 4, Jesus promete: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O luto de Adão e Eva era por mais do que o Éden. Era pela proximidade com Deus que eles ansiavam por recuperar. Dessa forma, a história de Adão e Eva se torna um exemplo de fé vivida através do arrependimento. Eles nos lembram que, embora o pecado separe, o verdadeiro arrependimento nos atrai de volta a Deus. Sua história nos convida a abraçar a humildade, sabendo que o perdão de Deus é tão infinito quanto o seu amor, e que cada ato de arrependimento sincero nos aproxima dele. A verdade 4. A tragédia da primeira família. Depois de anos de luta, arrependimento e resiliência, Adão e Eva receberam um presente precioso: filhos. Caim, seu primeiro filho, foi logo seguido por seu irmão Abel, trazendo nova esperança para suas vidas e um senso de propósito para seu exílio. No livro de Adão e Eva, o nascimento de Caim e Abel é descrito como um momento de profunda alegria e gratidão para eles. Essas crianças não eram apenas bênçãos, eram símbolos de vida e redenção, um novo começo em um mundo manchado pelo pecado. Gênesis 4, versículo 1, capta essa alegria com simplicidade. Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem.
As palavras de Eva refletem sua gratidão e reconhecimento de que, mesmo no exílio, a presença de Deus ainda estava com eles. Seus filhos os lembravam que a vida ainda era sagrada, que a promessa de Deus de um futuro redentor poderia viver através de seus descendentes. Caim e Abel eram mais do que filhos, eram sinais de que a misericórdia de Deus ainda persistia, uma promessa de esperança em meio a uma paisagem de dificuldades. No entanto, como sabemos de Gênesis, a história de Caim e Abel logo se tornaria uma tragédia. A inocência de seu nascimento foi ofuscada pela realidade da influência do pecado na humanidade. À medida que os meninos cresciam, diferenças começaram a surgir. Caim, um agricultor, tornou-se endurecido, impulsionado pelo ciúme e pelo ressentimento, enquanto Abel, um pastor, era descrito como gentil e devoto. O livro de Adão e Eva descreve essas primeiras divisões, destacando como os efeitos do pecado se espalharam de Adão e Eva para seus filhos, trazendo tensão e inveja para o lar. Em Gênesis 4, versículos 3 a 5, lemos sobre as ofertas que ambos os irmãos trouxeram ao Senhor. No devido tempo, Caim trouxe alguns frutos da terra como oferta ao Senhor. Abel também trouxe uma oferta, as partes gordas das primícias do seu rebanho. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não olhou com agrado. O ciúme de Caim cresceu ao ver o favor de Deus sobre Abel, e nessa amargura a influência do pecado fincou raízes. Um dia, em um momento que marcaria a primeira tragédia humana, Caim deixou seu ciúme dominá-lo. Consumido pela inveja, ele levou Abel para um campo e tirou sua vida, manchando a terra com o sangue de seu irmão. Gênesis 4, versículo 8, registra este momento crucial. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Para Adão e Eva, a perda era impensável. A alegria da família havia se transformado em uma tristeza indizível. Um filho não estava apenas morto, mas o outro estava perdido para a raiva e o ódio. O custo do pecado havia agora alcançado seus filhos, destruindo a família que haviam amado. No livro de Adão e Eva, a profundidade do luto deles é descrita com detalhes poderosos. Eles lamentam não apenas a morte de Abel, mas a perda espiritual de Caim. O texto diz que o coração de Adão foi esmagado pela tristeza ao perceber o peso do que havia acontecido, uma consequência direta da queda da humanidade. A morte de Abel se tornou um trágico lembrete da escuridão que o pecado havia introduzido no mundo. Eles não podiam mais proteger seus filhos da maldição que haviam trazido à existência. Em Gênesis 4, versículo 10, Deus fala a Caim dizendo: "O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra." Essas palavras transmitem a consequência cósmica das ações de Caim. A própria terra lamenta a perda de vidas inocentes, e o efeito em cascata da devastação do pecado atinge toda a criação. Para Adão e Eva, este momento solidificou a realidade de seu exílio. Não apenas estavam separados de Deus, mas seus filhos agora carregavam a marca de sua transgressão. E, no entanto, mesmo em sua tristeza, eles não abandonaram sua fé. Continuaram a se voltar para Deus, apoiando-se nele para encontrar força em sua hora mais sombria. Suportaram a perda com humildade, reconhecendo que as consequências do pecado eram maiores do que poderiam ter imaginado. Romanos 5, versículo 12, fala do efeito em cascata do pecado, afirmando: "Portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. O luto de Adão e Eva pela morte de Abel é mais do que a dor de perder um filho. É o desgosto de ver o alcance do pecado tomar conta da próxima geração. Apesar da tragédia, sua esperança em Deus permaneceu. Embora Caim estivesse perdido para eles, finalmente tiveram outros filhos e se apegaram à promessa de que um dia um Salvador viria para curar o que estava quebrado. Esta história nos lembra que, mesmo em meio à tristeza, o plano redentor de Deus permanece. A história deles nos desafia a nos apegarmos à fé, mesmo quando o peso da perda parece avassalador, sabendo que a promessa de Deus ainda é verdadeira. Através da história de Caim e Abel, Adão e Eva enfrentaram as dolorosas consequências do pecado em primeira mão. Sua família se tornou a primeira a experimentar tanto a vida quanto a morte, a alegria e a tristeza. Essa era a nova realidade de um mundo caído. No entanto, mesmo nas profundezas da perda, continuaram a confiar na promessa de Deus, acreditando que um dia sua tristeza seria redimida e a humanidade seria restaurada. A vida fora do Éden era uma luta implacável para Adão e Eva. O exuberante paraíso que eles haviam desfrutado foi substituído por uma paisagem áspera e implacável. Gênesis 3, versículos 17 a 19, capta o cerne de sua nova realidade, quando Deus diz: "Maldita é a terra por sua causa. Com trabalho árduo você comerá dela todos os dias de sua vida. Ela lhe produzirá espinhos e abrolhos, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra." Já não podiam simplesmente colher frutos de uma árvore ou beber livremente das águas do Éden. Agora, cada mordida de alimento vinha com suor e luta, e cada dia era marcado pela dor do trabalho e pela picada dos espinhos. Sua conexão com a terra havia se transformado em algo doloroso, um lembrete constante das consequências do pecado. No livro de Adão e Eva, essa dificuldade é detalhada em cenas vívidas. Adão e Eva não apenas suportaram desafios físicos, mas também o custo emocional da vida no exílio. Enfrentaram fome, doenças e o frio cortante da noite, sem o abrigo e a abundância que o Éden havia proporcionado. O chão resistia a eles, as estações se voltavam contra eles, e cada tarefa exigia uma força que eles nunca antes souberam que precisariam. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência em um mundo que agora parecia hostil. Salmos 90, versículo 10, reflete essa fadiga, dizendo: "Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são cheios de trabalho e tristeza, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos." Os dias de Adão e Eva, antes cheios de facilidade, haviam se tornado marcados por problemas e trabalho árduo. Agora compreendiam a fragilidade da vida e o custo do pecado, pois o mundo ao seu redor parecia espelhar seu exílio espiritual. O peso emocional de suas circunstâncias era pesado. Toda dificuldade os lembrava do que haviam perdido.
A presença de Deus, antes uma realidade consoladora, agora parecia distante. No entanto, mesmo enquanto enfrentavam dificuldades físicas, eles continuaram a buscar a Deus. Todos os dias levantavam-se e ofereciam orações, pedindo força para suportar. Embora se sentissem separados de Deus, apegavam-se à sua fé, usando a oração como sua âncora em um mundo que havia se tornado quase irreconhecível. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina sobre a dependência de Deus, dizendo: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11, versículo 28. Para Adão e Eva, cada momento de oração era um ato de rendição, colocando seus fardos diante de Deus. Embora a paisagem fosse estéril e o chão duro, eles encontraram força espiritual através dessa conexão, lembrando-se de que a promessa de redenção de Deus ainda estava viva. Seus dias eram cheios de dor e suas noites de anseio, mas perseveraram, aprendendo a se adaptar a este novo mundo. No livro de Adão e Eva, fica claro que eles tiraram força de seu amor um pelo outro e de sua fé compartilhada. Eles enfrentaram doenças e, quando um adoecia, o outro o ajudava a se recuperar. Suportaram as estações amargas juntos, uma unidade que os mantinha resilientes, mesmo enquanto o mundo físico ao seu redor desafiava cada passo deles. Cada uma de suas lutas nos lembra da fragilidade da vida e da perseverança necessária para suportar as dificuldades. Sua resiliência foi forjada através da adversidade, e sua esperança foi sustentada por sua fé na misericórdia de Deus. Em Tiago 1, versículo 12, somos informados: "Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam." A jornada de sobrevivência e sofrimento de Adão e Eva os aproximou da compreensão do peso da promessa de Deus, uma coroa de vida que viria, mas somente após o teste de fé e perseverança. Eles vieram a entender que cada espinho no campo, cada estação seca e cada gota de suor faziam parte da vida que haviam escolhido através do pecado. Mas sua sobrevivência era mais do que apenas suportar dificuldades físicas. Era sobre aprender a viver em dependência de Deus, aceitando seu quebrantamento e buscando força diária nele. O livro de Adão e Eva nos ensina que, mesmo quando o mundo parece duro e implacável, a presença de Deus pode ser um refúgio. E a fé pode transformar o sofrimento em uma oferta de perseverança. Nesta seção de sua história, Adão e Eva se tornam símbolos de resiliência e fé, mostrando-nos que, diante das provações da vida, nossa força é encontrada na rendição e na confiança em Deus. O sofrimento deles nos lembra que, embora o pecado tenha trazido quebrantamento ao mundo, a fé tem o poder de nos sustentar, ensinando-nos paciência, humildade e a força para suportar. A verdade 6. A promessa da redenção e a esperança de um Salvador. Nos momentos mais sombrios de seu exílio, Adão e Eva se apegaram a uma esperança profunda, a promessa de redenção. O livro de Adão e Eva nos diz que Deus, em sua misericórdia, não os abandonou em seu sofrimento. Em vez disso, ele lhes ofereceu um vislumbre de um futuro Salvador, que finalmente preencheria a separação entre Deus e a humanidade.
Esta promessa tornou-se o fundamento da esperança de Adão e Eva, um farol de luz que os manteve em movimento, apesar de suas dificuldades. Esta profecia de um Redentor que viria se alinha com a primeira promessa messiânica que vemos em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus fala à serpente após a queda, dizendo: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta poderosa declaração ofereceu a Adão e Eva uma faísca de esperança de que um dia um descendente deles derrotaria o inimigo e restauraria o vínculo entre Deus e a humanidade. De acordo com o livro de Adão e Eva, as palavras de Deus foram uma garantia de que, embora eles tivessem caído, seu plano redentor já estava em andamento. Deus revelou que um dia um Salvador viria de sua linhagem, um Salvador que venceria o pecado, a morte e a separação que havia sido criada por sua desobediência. Para Adão e Eva, que haviam visto em primeira mão as consequências de suas ações, esta promessa era tudo. Ela dava significado ao seu sofrimento e transformava seu exílio em uma jornada rumo à reconciliação final. A ideia de um Salvador que redimiria o quebrantamento da humanidade está entrelaçada em todo o Antigo Testamento. Isaías 53, versículo 5, prediz a vinda deste Redentor, dizendo: "Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Esta promessa pressagia a chegada de Jesus, que os cristãos acreditam cumprir a antiga profecia, preenchendo a divisão que começou no Éden. Ao longo de suas vidas, Adão e Eva se apegaram a essa esperança, transmitindo a promessa a seus descendentes. A profecia de um Redentor tornou-se um farol de fé para as gerações vindouras, sustentando-os através do exílio, das dificuldades e da separação de Deus. Mesmo enquanto experimentavam a dor da perda e as provações da sobrevivência, confiavam que o plano de Deus se desdobraria em seu tempo. Acreditavam que um dia um descendente deles desfaria a maldição e restauraria o lugar da humanidade na presença de Deus. No Novo Testamento, essa esperança é reafirmada em João 3, versículo 16, onde lemos: "Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." O anseio de Adão e Eva por reconciliação é ecoado nesta promessa de salvação, uma promessa que seria cumprida em Jesus Cristo, o Redentor, que veio para preencher a divisão entre Deus e a humanidade. O livro de Adão e Eva sugere que essa promessa não era apenas uma esperança vaga, mas uma fonte de força diária para eles. Cada vez que enfrentavam dificuldades, eles se lembravam de que sua história fazia parte de algo maior, algo que se estendia além de seu sofrimento imediato. Eles estavam participando de um plano divino que um dia traria cura e renovação a toda a criação. Romanos 5, versículo 19, fala dessa visão redentora, dizendo: "Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos."
Em seu exílio, Adão e Eva se tornaram símbolos de esperança. Uma esperança de que o amor e a misericórdia de Deus eram maiores do que o peso do pecado. A promessa de um Salvador lhes ofereceu uma visão de um mundo restaurado, um mundo onde a humanidade voltaria a andar em harmonia com Deus. Sua fé nesta promessa impulsionou sua resiliência, transformando sua tristeza em expectativa e seu exílio em uma jornada sagrada de volta à graça de Deus. Sua história de esperança ecoa através dos séculos, atingindo cada geração que sentiu o peso da separação de Deus. A esperança de um Salvador que viria, de uma promessa que um dia seria cumprida, fala ao coração de cada crente, lembrando-nos de que, por mais profunda que seja a tristeza, a redenção de Deus está sempre próxima. A verdade 7. O legado de fé para as gerações futuras. Quando as vidas de Adão e Eva se aproximaram do fim, eles se tornaram mais do que apenas os primeiros pais. Eles se tornaram pilares de fé para seus descendentes. No livro de Adão e Eva, aprendemos como Adão e Eva, apesar de suas dificuldades, abraçaram seus papéis como guias e mestres, deixando um legado de fé, perseverança e esperança. Compartilharam sua história do Éden, da queda e da profecia de um futuro Salvador, incutindo em cada geração uma visão da redenção e misericórdia de Deus. Gênesis 5, versículo 3, registra o legado contínuo de Adão. Quando ele tinha 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e lhe chamou Sete. Após a perda de Abel e a partida de Caim, Deus lhes deu outro filho, Sete, um lembrete de que seu propósito continuaria através de sua família. Através de Sete e seus descendentes, Adão e Eva transmitiram não apenas seu conhecimento da criação e do pecado, mas a esperança da promessa de Deus. No livro de Adão e Eva, eles ensinam seus filhos sobre a beleza e a harmonia do Éden, não apenas para evocar nostalgia, mas para lembrá-los da santidade de Deus e da paz encontrada em sua presença. O legado deles era mais do que apenas uma história, era um chamado ao arrependimento, à humildade e à fé na bondade de Deus. As lições que compartilharam lembravam seus descendentes do que havia sido perdido e da futura redenção que os aguardava. Provérbios 22, versículo 6, capta esse espírito. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. À medida que a família crescia, Adão e Eva os lembravam que as lutas da vida tinham um significado além do imediato. Eles faziam parte de uma história maior tecida por Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, lemos: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará assentado, em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Este mandamento, dado gerações depois, reflete a própria prática que Adão e Eva seguiram ao compartilhar a promessa de Deus com cada nova geração. Em seus anos finais, Adão e Eva abraçaram o papel de mentores espirituais, mostrando à sua família que a fé significava apegar-se às promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Eles ensinaram seus descendentes sobre oração, jejum e atos de devoção, transmitindo as tradições de penitência que haviam praticado no deserto. Esses atos se tornaram uma maneira para sua família se conectar com Deus, mesmo sem a presença imediata que eles haviam conhecido no Éden. Hebreus 11, versículos 13 a 14, fala dessa fé, dizendo:
Todos esses morreram na fé, sem terem recebido o que fora prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Adão e Eva ainda não haviam visto o Salvador, mas viveram com fé na promessa de Deus, transmitindo à sua família uma profunda confiança na futura redenção que viria. O livro de Adão e Eva termina com a descrição de sua passagem, retratando sua partida como um tempo de tristeza e reverência. Seus descendentes lamentaram não apenas a perda de seus pais, mas a passagem das primeiras testemunhas da criação de Deus. Eles sabiam que as vidas de Adão e Eva continham lições inestimáveis sobre perseverança, arrependimento e a esperança de um relacionamento restaurado com Deus. Após suas mortes, sua família levou adiante seu legado. Seus filhos e netos mantiveram vivas as histórias do Éden, a profecia da redenção e as práticas de oração e devoção. A fé de Adão e Eva viveu, preparando o terreno para as gerações futuras que aguardariam o cumprimento da promessa de Deus. Em Romanos 5, versículos 18 a 19, vemos o impacto da vida e do legado de Adão. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. O legado de Adão e Eva é de fidelidade apesar do exílio, esperança apesar das dificuldades e a determinação de se apegar às promessas de Deus. Eles deixaram para trás uma história que seria recontada por gerações, cada relato um lembrete do começo, da queda e da promessa final de redenção da humanidade. Através de suas vidas, eles mostraram que mesmo em um mundo quebrado, a fé pode perdurar, criando um legado que aponta de volta à graça de Deus e adiante para sua promessa eterna. Afinal, por que a história de Adão e Eva ainda ressoa em nossos corações? Por que ela nos inspira em nossa própria caminhada de fé? Porque a história deles, que começou no exílio, aponta para a redenção, uma promessa que permanece viva para cada um de nós hoje. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através do livro de Adão e Eva. Se esta história da fé e luta mais antiga da humanidade te tocou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever na série Histórias Bíblicas Profundas. Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos. Que lição da jornada de Adão e Eva fala mais alto ao seu coração? Enquanto você enfrenta suas próprias lutas, que, como Adão e Eva, se apegue firmemente à esperança do amor infalível de Deus e ao seu plano de restauração.